Olá, eu me chamo Enzo e estou enviando esse relato para o canal para compartilhar duas experiências em que uma delas eu vi um lobisomem. A primeira experiência aconteceu em 1993, quando eu estava com 13 anos de idade. Basicamente, eu vi um ser que não era desse mundo. Bruno, aquele bicho, tinha uma orelha grande, caída, e a outra para cima. Parecia um urso e era mais escuro que a própria escuridão. Eu e meu amigo gostávamos muito de jogar fliperama, e era uma novidade em nossa cidade. Aquele ano era o último dia da quaresma. A lua estava cheia e estávamos procurando algum lugar para jogar, porém não havíamos encontrado nada. Eu me lembro que passamos em frente a um cafezal. Buscamos por todos os lados, mas era difícil de encontrar. Já era quase meia-noite. Quando nós passamos pelo cafezal, vimos uma criatura grotesca. Ela estava de quatro, comendo uma galinha em um terreno baldio. Estava apoiada nos cotovelos com as orelhas baixas e tinha um cotoco de rabo, parecido com o rabo de um Doberman. A lua estava cheia e brilhante e vimos aquela coisa de maneira muito nítida. Nos escondemos atrás de uma árvore, pois estávamos com medo. Eu nunca tinha visto algo assim. Não sentimos cheiro podre, igual todo mundo fala. A noite estava quente e não estava ventando. Congelamos quando vimos aquilo. A minha vida passou como se fosse um filme acelerado diante dos meus olhos. Foi muito estranho. E a última coisa que veio à minha mente foi meu pai falando para não voltar tarde, pois naquele dia era o último dia da quaresma. Meu pai e minha mãe foram criados na roça e tinham muito respeito pela quaresma e pelas coisas sobrenaturais. Passando-se alguns instantes olhando para aquilo, do nada ele parou de comer. O terreno tinha grama baixa. Aí ele meio que levantou o corpo. Pudemos ver que o bicho estava apoiado nos cotovelos. Ele fez um gesto estranho com o corpo para ficar de quatro. Estava meio que deitado ou abaixado, eu não tenho certeza. Nisso, ambas as orelhas daquele bicho ficaram de pé, enormes como de um cavalo, e o cotoco do rabo ficou ereto, esticado, como se estivesse em sinal de alerta. Estávamos atrás de uma árvore. Eu vi que o bicho meio que olhou em volta em uns 180 graus com a cabeça, para a esquerda e para a direita. Bruno parecia um urso, mas as pernas eram estranhas, meio que envergadas ou dobradas, ao contrário, sei lá. Ele era muito escuro. A lua brilhava muito e estava muito claro e iluminado. Deu a impressão de ver os olhos meio que brilhantes, como de um gato ou um cachorro quando reflete a luz. E a sua boca era meio esticada, grande, toda suja de baba, e os dentes eram à mostra. Sabe quando você vai tirar comida do seu cachorro e ele te ameaça a morder? Era algo assim. Depois de um tempo ele virou de costas e desceu o terreno em sentido ao cafezal. O mais hilário é que ele não estava andando, ele meio que se arrastava e puxava o corpo. Até hoje, com os meus 42 anos de idade, eu nunca me esqueci daquele dia. Quando o bicho foi embora descendo o cafezal, eu e meu amigo saímos correndo na mesma direção, mas em um certo ponto nós nos separamos e cada um correu para o seu lado. Quando eu virei a rua da minha casa, eu vi o meu pai que estava na porta só de calção de jogar bola, que ele usava para dormir. E quando ia me bater por causa do horário, ele me viu chorando e perguntou o que aconteceu. Eu falei que tinha visto um bicho muito estranho quando eu e o gordinho estávamos perto da favela no sentido do cafezal. Nem bem terminei de falar como era o bicho, o meu pai completou a descrição da criatura. Perguntei se ele tinha visto também. Ele me deu uma bolacha no pé do meu ouvido e disse que tínhamos visto um lobisomem. Ele perguntou se o bicho tinha visto a gente. Perguntou várias vezes e mandou eu entrar. Ele entrou em casa, pegou uma arma que ele tinha e ficou um tempão no portão vigiando. Como eu mencionei anteriormente, meu pai e minha mãe foram criados na roça e têm experiência com essas coisas. Desde então, sempre que pesquisei e estudei sobre isso, eu posso afirmar que de todos os vídeos e fotos que eu já vi em minha vida, o que eu e meu amigo vimos é muito parecido com aquele vídeo do lobisomem da Ceilândia, em Brasília. A suposta criatura que aparece naquele vídeo é praticamente igual à criatura que eu vi naquela noite, em 1993. Até o jeito de andar meio se arrastando no chão é parecido demais, meio que puxando o seu corpo. O outro relato é de uma experiência que aconteceu no ano passado, em 2022, porém não foi comigo. Havia boatos de um senhor que morava na favela perto do cafezal e que virava um lobisomem. Nossos amigos dessa comunidade nos relataram que um dia estavam na mata, perto do cafezal à noite, onde havia uma cabana em cima de uma árvore. Eles subiram nessa cabana. Em um certo momento, eles viram aquele senhor chegar. Eles estavam lá e aquele senhor começou a se transformar em um lobisomem. As pessoas faziam várias piadas sobre esse caso.
Eu zombava deles dizendo que eles haviam fumado demais, e eles batiam o pé dizendo que era verdade. Bruno, onde morávamos, não era área rural, perto de um bairro de Campinas chamado Jardim Nova Europa. Bem perto nessa área de mata onde era aquele cafezal, onde vimos aquele lobisomem, havia um colega nosso que morava ali, inclusive as galinhas eram dele. Perguntamos para ele sobre o ocorrido e ele disse não ter ouvido ou visto nada. Porém, no dia seguinte, quando tínhamos falado com ele mesmo disse que achou algumas galinhas mortas e que pensou que tinha sido um cachorro, pois ali andavam vários cães soltos. E muitas pessoas suspeitam que talvez foi aquele senhor. Enfim, esse é o meu relato. Quero compartilhar outras experiências que eu tive, mas vai ficar por uma próxima oportunidade. Obrigado por ouvir o meu relato e desejo que você continue com o excelente trabalho que você está fazendo. Olá, eu me chamo Abigail. Atualmente eu moro em Ponta Porã, Mato Grosso do Sul. Desde criança, eu e os meus 2 irmãos sempre escutamos histórias e causos de terror que meu pai nos contava. Uma dessas histórias para mim foi a mais bizarra e assustadora de todas, envolvendo um lobisomem. E o final dessa história é ainda mais inusitado. Tudo aconteceu há muitos anos atrás, quando meu pai era recém-nascido, e os meus avós contaram para ele que algo tenebroso assombrou os meus avós por causa do meu pai. Meus avós são da Paraíba, e quando meu pai tinha acabado de nascer, eles estavam morando em uma cidade chamada Lagoa Seca, que naquela época era uma cidade bem pequena. Naquela época, eles moravam em uma pequena casa de taipa. Tanto o meu avô como a minha avó dependiam da terra para sobreviver. Meu pai contava que minha avó, mesmo após o nascimento do meu pai, tinha que ajudar o meu avô na roça e ainda cuidar do bebê, que no caso era ele. A vida deles não era fácil, e naquele período não existiam tantos recursos como hoje em dia, como maquinários ou equipamentos agrícolas. Tudo era feito de forma braçal, e em alguns interiores ainda é possível encontrar esse cenário. Certo dia de manhã, o meu avô foi ver a criação de galinha e encontrou algo estranho. Ele percebeu que estava faltando algumas de suas galinhas, e também viu no chão algumas pegadas grandes de um animal que ele não conseguia identificar. O galinheiro ficava um pouco afastado da casa. Tanto o meu avô como a minha avó não escutaram nada na noite anterior. O meu avô disse que a proteção de madeira que cercava o galinheiro foi quebrada e que no local havia alguns pelos de um animal. Ele disse que eram pelos grossos e tinha um odor desagradável. Os meus avós começaram a ficar preocupados com aquela situação, pois algum animal do mato estava atacando um dos poucos meios que eles tinham para se sustentar. Algo importante a mencionar é que perto dali, em um sítio vizinho, havia um homem que era conhecido como Biné. E de vez em quando meu avô ia visitá-lo para prosear, e esse tal Biné disse que um animal estava atacando as criações naquela região. Em uma de suas visitas à casa do seu vizinho, meu avô percebeu que enquanto eles estavam ali de prosa, tomando uma xícara de café, a esposa do Biné parecia apreensiva e mesmo fazendo os afazeres parecia estar muito interessada na conversa dos dois. Meu avô começou a fazer vigílias à noite. Sempre que possível, ele acordava de madrugada, abria um pouco a janela do quarto para ver o galinheiro, na expectativa de tentar flagrar o animal que estava rondando por ali. Alguns dias, ele encontrou indícios de que algo ou alguém entrou no galinheiro para roubar as suas galinhas novamente. Ele encontrava penas para todo lado, pegadas estranhas e um número cada vez menor de suas aves. Mas havia dias que ele não encontrava nada e tudo parecia estar em ordem. O que deixou os meus avós encucados foi que também viram pegadas desse mesmo animal misterioso perto da casa. Seja lá o que fosse, aquele animal era muito furtivo e esperto. Houve uma noite que mais uma vez meu avô estava de vigília. Ele estava sentado perto da cama da minha avó
e o meu pai estava dormindo na mesma cama também, só que perto da janela. Minha avó dormia do outro lado para evitar que o meu pai caísse no chão. A cama deles ficava perto da janela. O meu avô já estava quase sendo vencido pelo cansaço. Ele chegou a fechar os olhos e pegar no sono, até que de repente ele escutou uma voz muito nítida lhe dizer: "Acorde agora." Ele não sabe explicar o que foi aquilo, mas foi como se uma outra pessoa dissesse isso para ele naquele momento. Parecia um aviso. Rapidamente meu avô acordou no susto e ele acabou vendo algo assustador. Meu avô disse que viu no vão entre a parede e o teto da casa um par de olhos vermelhos, olhando fixamente para a minha avó e o meu pai enquanto dormiam. O meu avô não podia entender o que estava acontecendo. Como a casa era de taipa e tinha paredes que não eram altas, aquele animal tentou colocar o braço por aquele espaço para pegar o meu pai que dormia na cama. O meu avô ficou vendo aquele braço comprido, peludo e com unhas grandes. Ele disse que era um braço delgado, mas aquele bicho aparentava ter muita força. Nessa hora, meu avô levantou e pegou um facão que ele sempre deixava no quarto e desferiu um golpe certeiro no braço daquela criatura. No susto com o barulho, meu pai começou a chorar. Meu avô relata que aquele par de olhos vermelhos agora olhava fixamente com fúria para o meu avô. Aquele animal rosnava. Minha avó, sem entender, perguntou o que estava acontecendo e que bicho era aquele. Meu avô disse para ela pegar meu pai e ficarem atrás do meu avô. Naquele momento, aquele bicho tentou de novo colocar o braço entre o vão da casa para desferir um golpe que por pouco não pegou no rosto do meu avô. Nisso, o meu avô conseguiu acertar um outro golpe no braço daquele ser estranho. Logo, aquele animal deu um grito assustador e saiu correndo. O meu avô então subiu em cima da cama e pôde ver um cachorro grande e deformado, correndo para dentro do mato. Meu avô queria sair para caçar aquele bicho, mas após ele ver aquele bicho por completo, ele sentiu muito medo, porque ele nunca tinha visto um bicho tão feio e deformado como aquele. No dia seguinte, meus avós viram que havia sangue do lado de fora da casa, perto da janela. Aquele bicho havia deixado um rastro de sangue que se adentrava no mato. Meu avô relata que quando golpeou aquele animal, ele sentiu como se estivesse golpeando concreto, pois era algo muito forte. Meu avô então decidiu seguir o rastro de sangue para ver até onde dava. À medida que ele seguia, ele percebeu que estava quase chegando na casa do seu vizinho, o Biné. Então, ele viu que as marcas de sangue terminavam atrás da casa do seu vizinho. Logo, ele ficou preocupado pensando que aquele bicho estranho também houvesse tentado atacar o Biné e a sua esposa. Ele foi até a porta e chamou pelos dois. A esposa do Biné atendeu e colocou apenas a metade do rosto para falar com o meu avô. Ela parecia que não queria receber o meu avô naquele momento. Meu avô perguntou se estava tudo bem. Ele explicou que um bicho tentou atacar a casa deles e tentou puxar o meu pai pelo vão do teto na noite anterior. A esposa do Biné ficou meio apreensiva e disse que não viu nada, e que o Biné tinha ido para a cidade fazer compras e não sabia que hora ele iria chegar. Meu avô então disse que voltaria outra hora para falar com o Biné. Ele deu as costas e foi embora. A mulher fechou a porta da sala. Meu avô resolveu ir até o galinheiro deles para ver se aquele bicho havia atacado as galinhas. Mas, aparentemente, tudo estava bem. De repente, quando o meu avô estava um pouco longe, olhou de novo para a casa do Biné. Ele viu que a mulher do vizinho havia esquecido a porta da cozinha meio aberta. Então o meu avô, dando alguns passos em direção à casa, viu de longe que o Biné estava em casa e que sua esposa havia mentido para ele. O pior foi que ele viu o Biné sentado em uma cadeira com o braço esquerdo quase que amputado. Seu braço sangrava e a mulher dele limpava o ferimento com cachaça. O Biné gritava de dor.
Um sentimento de confusão e raiva tomou conta do meu avô. Ele correu para a sua casa para contar à minha avó o que tinha descoberto. Ele não tinha dúvidas que aquilo que atacou a casa deles era um lobisomem, e que a tal criatura era o Biné, e a sua esposa compactuava com toda aquela loucura. Quando foi à tarde, quase anoitecendo, o meu avô foi de novo na casa do Biné, empunhando seu facão. Ele chamou o Biné, e mais uma vez a sua esposa o atendeu, porém apenas abriu a metade da porta, o qual era possível ver apenas metade do rosto dela. A mulher perguntou o que meu avô queria. Meu avô, já sem paciência, apontando o facão para ela, foi direto ao ponto. Ele disse que já sabia de tudo. Sabia que o Biné virava lobisomem. Sabia que ele roubava suas galinhas e foi ele que tentou pegar o meu pai. O meu avô disse que se aquela noite o Biné aparecesse de novo na casa dele para tentar roubar as galinhas ou tentar fazer qualquer coisa com o meu pai, ele não cortaria mais o seu braço, mas sim a sua cabeça, e também iria pegar a sua mulher. Meu avô falava aquilo dando pequenos golpes com a ponta do facão na porta da casa do seu vizinho. A mulher não falou nada, apenas fechou a porta. Meu avô, antes de sair, deu um grito. Eu sei que tu tá aí, cabra safado. Tu tá avisado. Se tu aparecer na minha casa de novo para tentar pegar o meu filho, tu vai ver o que é bom pra tosse e tua mulher também. Meu avô deu as costas e foi embora. Depois disso, aquele bicho nunca mais apareceu ali. Suas galinhas aparentemente não estavam mais desaparecendo. Algumas pessoas de outros sítios vizinhos disseram que o Biné e sua esposa se mudaram da casa e abandonaram tudo, e ninguém sabe para onde eles foram. Enfim, meus avós contavam essa história para o meu pai, e quando eu e os meus irmãos nascemos, meu pai contou essa história para a gente. Obrigada por ouvirem o meu relato. Boa noite. Saudações. Eu me chamo Batista, tenho 35 anos e quero compartilhar o dia em que eu, minha mãe e o meu irmão mais novo tivemos uma noite de pânico e puro terror. A minha mãe sempre contava essa história para mim e meu irmão mais novo, o Emílio. Quando isso aconteceu, éramos crianças pequenas. E naquela noite não tínhamos ideia da gravidade do que estava acontecendo, e tampouco de que era algo sobrenatural. Eu vou relatar esse caso em terceira pessoa, como se fosse a minha mãe contando para vocês. Olá, eu me chamo Elzira, sou natural de Mineiros, Goiás. Tudo aconteceu em 1985, porém em uma cidade chamada Catalão, que também fica em Goiás. Naquela época, meus filhos Batista e Emílio eram pequenos. Eu conheci o pai deles, o Gerson, em uma festa de São João na minha cidade. Namoramos por um certo tempo até que nos casamos. Ele conseguiu um bom trabalho na cidade de Catalão, então tivemos que nos mudar para lá. Gerson trabalhava em uma transportadora e quando nós recém nos mudamos, aí o Emílio, meu filho mais novo, nasceu. Após o casamento, Gerson, com o passar do tempo, passou a apresentar comportamentos nada agradáveis. Ele às vezes chegava tarde do trabalho e eu percebia que ele tinha um hálito de que estava bebendo. Apesar de ele trabalhar em uma transportadora, ele não precisava viajar para outros lugares. Morávamos perto da BR-352. E vez ou outra eu escutava histórias de assombração. Realmente o lugar era muito estranho, e à noite era assombroso, pois onde vivíamos havia muito mato e poucas casas naquela época. Como eu disse, o Gerson, que hoje é meu ex-marido, muitas vezes deixava de comprar coisas para a nossa casa, para comprar bebida. Muitas vezes ele me deixava sozinha com os meus filhos em casa para beber,
sabe-se lá onde. Eu achava que um dia ele iria mudar. Hoje eu percebo como eu fui tão ingênua naquela época. E em uma dessas noites, sozinha, eu tive o que com certeza foi a noite mais sinistra da minha vida. Era quaresma naquela época. Não me lembro bem o dia. Os vizinhos já estavam falando que um bicho estranho estava rondando a região e principalmente perto da BR. Nesse dia o Gerson ainda não tinha chegado do trabalho. Geralmente ele chegava às 7 horas da noite, mas já eram 9 horas da noite e nada dele chegar. Eu havia servido a janta para o Emílio e o Batista e coloquei a janta do Gerson dentro do fogão para quando ele chegasse. Eu fiquei na sala com os meninos até que ambos pegaram no sono e os coloquei na cama. Me lembro que quando deu umas 11h30 da noite, eu decidi ir para a cama após já ter esperado em vão pelo meu ex-marido. Um detalhe que eu devo mencionar é que eu tinha uma cachorrinha chamada Madonna. Ela era uma vira-lata. Ela tinha esse nome porque eu era muito fã da cantora naquela época. Qualquer pessoa que chegasse na porta, ela começava a latir. Eu me lembro que eu acordei umas 2 horas da madrugada para ir ao banheiro. E fiquei ainda mais triste ao ver que o Gerson ainda não havia chegado. Um calafrio sem explicação correu a minha espinha. Estava um silêncio fora do normal e tenebroso. Quando eu havia acabado de sair do banheiro após usá-lo, eu escutei passos como se alguém estivesse andando na parte de trás da casa, perto da cozinha. Eu pensei que fosse o Gerson já chegando em casa. Mas eu achei estranho de estar ali perto da cozinha. Ele geralmente entraria pela porta da sala, mesmo se ele estivesse bêbado. Eu fiquei prestando atenção naquilo. Os passos iam e voltavam. Pensei que fosse um ladrão, porém, a Madonna não latia. Se fosse uma pessoa estranha, com certeza a minha cachorrinha já estaria latindo. Eu estava bem confusa com aquilo. Eu escutava o barulho como se um cão estivesse farejando o ar. Pelos barulhos que eu escutei, eu deduzi que era um cão muito maior. Eu resolvi ir na cozinha para tentar descobrir o que era ou quem estava ali fora. Seja lá o que fosse aquilo, eu percebi que de alguma forma notou a minha presença, pois começou a arranhar e empurrar a porta da cozinha. Nessa hora o medo tomou conta de mim. A primeira preocupação que eu tive foi que as crianças acordassem, pois, se elas acordassem, poderiam se assustar e começar a chorar, o que atiçaria mais ainda o que estivesse ali fora. Ainda mais que estávamos vulneráveis, sem nenhum homem para tentar nos defender. A outra preocupação é que a porta da cozinha poderia não suportar, pois o que estava forçando a porta lá fora era bem grande. Eu peguei o botijão de gás reserva e escorei na porta. Depois eu empurrei um dos armários, que não era muito grande, até a porta. Tentei fazer isso com o mínimo de barulho possível. Aquela coisa lá fora continuava a forçar a porta e dava uns rosnados. Eu me lembro que na cozinha havia uma pequena janela de vidro e nela tinha uma cortina que eu havia colocado. Então decidi ver o que era. Eu pude ver um cão negro muito grande. O susto foi tanto que eu meio que dei um pulo para trás. Aquele bicho então foi até a janela e ficou me olhando. Eu nunca vi algo tão feio em toda a minha vida. Ele ficou me encarando do outro lado da janela. Seus olhos eram amarelos brilhantes. Aquele bicho tinha uma cabeça de cachorro, mas ao mesmo tempo uma cabeça de gente. Era algo muito estranho. As orelhas eram enormes. Quando ele me viu, começou a arranhar a porta ainda mais. Ele começou a morder a porta por baixo. A porta da cozinha tinha uma pequena falha na parte de baixo, e aquele monstro se aproveitou disso para tentar fazer um buraco grande na mesma. De pouco a pouco, ele ia tirando algumas lascas da porta, até que eu pude ver o seu focinho e seus dentes enormes que mal cabiam na boca. Ele enfiava o focinho no buraco da porta e ficava farejando. E cada vez que ele fazia isso, ele ficava ainda mais furioso.
Ele babava e arranhava a porta. Às vezes ele ia até a janela e ficava me observando. Eu estava paralisada de medo, vendo aquele animal. Aquilo era algo de outro mundo. Eu me ajoelhei e comecei a rezar. Eu coloquei a mão na boca para tentar engolir o choro. Eu pensei que logo aquela criatura iria conseguir destruir a porta e tanto eu como os meus filhos iríamos morrer naquela noite. De repente aquele bicho parou de tentar arranhar a porta. Eu o escutei farejando o ar. É como se alguma coisa tivesse chamado muito a sua atenção. Aquela fera então, em uma velocidade surreal, saiu correndo e eu pude escutar suas passadas como o trotar de um cavalo, correndo em direção à BR. Diante de toda aquela situação, o que eu considero um milagre foi o fato do Batista e do Emílio não terem acordado. É como se um sono profundo tivesse privado aos meus filhos de passarem pelo pesadelo que eu tive que passar. Obviamente eu não dormi naquela noite, pois o medo daquele bicho voltar era constante. Quando amanheceu, já por volta de 8 horas da manhã, o Gerson finalmente chegou em casa e logo iniciamos uma discussão. Eu disse a ele o que tinha acontecido. Eu mostrei o estado que ficou a porta da cozinha. As marcas de arranhões profundas que ficaram na mesma. O Gerson disse que poderia ser apenas um cachorro do mato. Nessa hora, eu exclamei com muita raiva para ele que aquilo não era um cachorro comum. Outra coisa que me deixou muito triste é que a minha cachorrinha, a Madonna, desapareceu. Eu procurei em todos os lados, até na BR, mas eu não a encontrei. E tenho certeza que aquele bicho, que muitos intitulam como um lobisomem, foi o responsável pelo desaparecimento do meu pobre animal. Enfim, aquela situação para mim foi a gota d'água. Eu decidi que queria voltar para a casa da minha mãe, em Mineiros. Eu queria o divórcio e levaria os meus filhos comigo. Eu fui até um orelhão e consegui ligar para minha mãe. E pedi a ela que alguém pudesse me buscar. Eu expliquei toda a situação. Eu não queria ficar mais um dia naquela casa, ainda mais tendo um companheiro que me abandonava à noite para beber sabe-se lá com quem, e eu não duvido que ele me traía com outras mulheres. No mesmo dia em que eu liguei para o meu pai, junto com meu tio, chegaram à tarde para levar eu e os meninos embora. Eles quase mataram Gerson, de tão revoltados que estavam. Só não fizeram isso por causa do Batista e do Emílio. Eu me senti aliviada quando deixei aquele lugar. O pavor de ter encontrado aquele lobisomem ainda é algo nítido na minha memória. É como se fosse ontem, e ainda hoje, contando essa experiência, eu sinto arrepios. Obrigada por ouvirem a minha história. Boa noite. A lenda do pombeiro. Você já ouviu falar? Esse ser mitológico é um tipo de duende, perigoso e conhecido por abusar de suas vítimas. No Paraguai, houve uma mulher que alega ter sofrido uma tentativa de assassinato dessa criatura. Antes de tudo, você precisa entender o que é essa lenda. O pombeiro é um tipo de duende. Essa lenda é proveniente da cultura guarani e é muito difundida no norte da Argentina, no sul do Brasil e entre os camponeses no Paraguai. Assim como o curupira, o pombeiro é conhecido por ser o protetor das matas e dos animais. Se você entrar em uma mata para caçar, pegar madeira ou pescar em um rio, você deve pedir licença para esse duende e oferecer mel, fumo e cachaça. Você não deve caçar mais do que o necessário. Caso você não siga todas essas recomendações, você sofrerá as consequências da ira do pombeiro. Ele não te deixará em paz e não te deixará mais sair da floresta. Jamais assovie quando estiver dentro da mata. Esse duende maligno interpreta isso como um deboche. Há alguns vídeos em que supostamente foi filmado essa criatura.
O mais famoso é de algumas crianças caminhando em um bosque na Argentina, quando essa criatura aparece e começa a persegui-las. Mírame. ¿Por qué te querés que te miro? Ahí está, a ver. Sí, boludo. Mirá, chabón, ¿qué es eso? Mirá, boludo. Un animal, ¿viste? No, mirá, tiene una cabeza, boludo. Para. No, para. No la asusten. ¿Qué es eso? Veo un brazo. No se mueve. Para. Parece una piedra, boludo. ¿Qué es eso? Para, no la asusten. No. Wow. No, Dios, está, boludo. cuita, ¡hurra! ¡Corre, boludo! Para, no me asustes. No. Wow. No, Dios, está, boludo. cuita, ¡hurra! ¡Corre, boludo, corre! O pombeiro é descrito como uma espécie de duende, corpo todo negro, olhos vermelhos, pele enrugada e alguns descrevem com um cigarro de fumo na boca ou carregando um bastão. Muitas pessoas dizem que se você oferecer mel, fumo e cachaça ao pombeiro, ele vai te ajudar na caçada, na pescaria ou na colheita. Mas, se isso não é feito, ele destruirá as suas plantações como retaliação e não te deixará em paz. Outro detalhe curioso é que o pombeiro tem os pés virados para trás. Esse aspecto do pombeiro faz com que qualquer pessoa que tente caçá-lo se perca dentro da mata e não consiga sair mais. Além disso, ele tem um assovio típico. Quando seu assovio está alto, significa que ele está longe. Mas quando seu assovio está baixo, significa que ele está perto. Dito tudo isso, podemos falar um pouco de algumas pessoas que foram vítimas desse duende maligno. A primeira delas foi uma jovem mulher no Paraguai que afirma que foi abusada por esse ser enquanto dormia e alega que ficou grávida do pombeiro. Porém, após poucos meses de gestação, essa mulher perdeu a criança e afirma ainda que o feto tinha aspectos físicos estranhos. A segunda vítima foi um homem também no Paraguai, especificamente na cidade de Fernando de la Moura, que fica em Assunção, capital do país. Esse homem se chama Juan Amarilla, que relata que em uma noite, quando estava dormindo com a sua esposa, começou a ser golpeado no rosto por um ser estranho e pequeno. Quando ele conseguiu se levantar da cama, seu rosto estava sangrando. Ele acendeu as luzes, mas não viu ninguém. Não havia indícios de que a casa foi arrombada. O Sr. Juan, naquela época com 69 anos, atribuiu esse ataque ao pombeiro, o duende maligno. E por fim, o caso mais sério também é ocorrido no Paraguai, na cidade de São Pedro de Yacuamandiju, aconteceu com uma senhora idosa, que enquanto estava em sua casa humilde, à noite o pombeiro invadiu a sua residência. O pombeiro obrigou essa mulher a caminhar por 500 metros até chegar em um poço, e logo em seguida, esse ser mitológico obrigou a pobre mulher a se jogar dentro do poço de 38 metros de profundidade. Aquela senhora ficou por quase 24 horas dentro daquele poço, até que finalmente os vizinhos que moravam ali perto escutaram seus gritos e chamaram os bombeiros. Milagrosamente a mulher sobreviveu tanto à queda como também ao perigo de se afogar, pois o nível da água dentro daquele poço era elevado. Após sobreviver ao acidente, ainda em cadeira de rodas, essa senhora até deu uma entrevista para um canal de televisão paraguaio e afirma que não tem dúvidas de que o pombeiro tentou matá-la. Ela deu as descrições desse duende sombrio e relata ser exatamente como diz a lenda. Um ser pequeno, escuro, forte, um semblante muito feio e anda meio desengonçado. Todos esses casos podem ser encontrados na internet. As reportagens estão somente em espanhol, caso você queira pesquisar depois e tirar suas próprias conclusões sobre esse ser. Enfim, você já ouviu falar sobre a lenda do pombeiro? Comente o que você achou desse vídeo. Boa noite.
Olá, eu me chamo Cecília. Venho contar a vocês uma história real que aconteceu com um dos meus tios há muitos anos atrás, envolvendo um saci. Tudo se passou no interior de Goiás. Esse meu tio, que vou chamá-lo aqui de Geraldo, era um dos 3 irmãos do meu pai. Tio Geraldo, quando tinha os seus 16 anos, gostava muito de caçar. Porém, ele tinha o costume de ser muito cruel com os animais. Os meus avós sempre reprovavam essa atitude dele. Todos eles viviam em um sítio que ficava bem afastado da cidade e perto dali havia uma mata fechada. Era uma vida difícil. Eles tinham que plantar para conseguir o seu sustento, além de criar algumas cabras e galinhas. Teve um dia que meu pai resolveu sair para caçar, para ver se conseguia complementar na alimentação da sua família. Meu pai tinha 14 anos de idade, mas já caçava muito bem. O tio Geraldo disse que queria ir junto com meu pai. No começo meu pai não queria, mas depois de muita insistência do meu tio, meu pai acabou aceitando. Meu pai conta que deveria ser por volta de 5 horas da tarde. Ele estava empunhando uma espingarda de caça do meu avô. Os dois estavam embrenhados dentro da mata, tentando encontrar algum bicho para caçar. O meu tio contava que, por alguma razão, estava sentindo uma sensação muito estranha de que alguém estava o observando. Ele conta que nunca havia sentido isso antes, e por diversas vezes já tinha entrado naquela mata e nunca tinha sentido algo parecido. De repente, se ouve um tiro. O meu pai acertou um tatu, porém o bicho ainda não estava morto, estava agonizando. Nisso, o tio Geraldo pegou uma faca e tentou cortar uma das patas do bicho ainda vivo. Nessa hora, o meu pai o repreendeu por fazer aquela maldade com o animal. Meu pai disse que não tinha necessidade de fazer aquilo. Meu tio retrucou dizendo que não fazia diferença, pois eles iriam comer aquele tatu de qualquer forma. O meu pai deu mais um tiro para matar o animal e acabar com o seu sofrimento, e decidiu já era hora de voltar para casa. Já estava quase escurecendo quando eles estavam voltando. Meu pai mostrou com muito orgulho o tatu para o meu avô que ele havia pegado. Minha avó ficou muito animada, pois eles teriam uma boa refeição para jantar naquela noite. O meu pai comentou o que o tio Geraldo fez e minha avó deu uma bronca nele. O tio Geraldo disse que meus avós eram cheios de frescura com essa história. Logo meu avô disse bem sério para o meu tio: "No dia que o saci te pegar, você vai ver o que é bom para a tosse. O saci não gosta de gente que maltrata os animais." Meu tio ficou sério e começou a insinuar que meu avô estava jogando uma praga nele e ainda disse: "Eu lá tenho medo de saci? Se ele vier aqui, eu meto o cacete nele." Enfim, eles ficaram na sala e meu pai foi banhar. Meu tio, desde criança, sempre foi muito turrão. Não gostava que ninguém lhe desse conselho ou lição de moral. E infelizmente esse caráter dele o levou a ter uma experiência horrível. À noite, toda a família se reuniu para jantar. Minha avó havia preparado uma comida deliciosa feita no fogão a lenha. Todos estavam ali na mesa, naquele momento sagrado em família. De repente, um dos outros irmãos do meu pai disse que estava escutando um assovio. Só que o resto da família disse que não estava escutando nada. Um dos meus tios brincou: "Acho que é o saci e deve ter vindo atrás do Geraldo." A minha avó retrucou e disse para eles não brincarem com esse tipo de coisa. Meu pai conta que, naquela época, eles costumavam dormir cedo para acordar cedo. Geralmente, lá para as 9 horas da noite, todos já estavam se preparando para dormir, o que é algo comum em alguns sítios e fazendas. Quando todos estavam dormindo, no meio da madrugada, todos acordam com os gritos desesperados do tio Geraldo. Ele gritava e chorava como se fosse uma criança. Nisso, meu pai viu que ele se debatia na cama, como se algo o estivesse atacando.
Meus avós vieram correndo, empunhando suas lamparinas. Meu pai conta que, naquela época, eles dormiam com a janela aberta para refrescar um pouco, pois havia noites que fazia muito calor. Então o brilho da lua iluminava um pouco o quarto deles. O tio Geraldo estava com marcas e escoriações, como se alguém o tivesse batido violentamente com algum chicote. Havia partes do seu corpo que estavam em carne viva. O meu avô perguntou quem fez aquilo com Geraldo. O tio Geraldo disse que foi o Saci. Ele exclamava e gritava. Ele disse que acordou e viu um ser negro, olhos vermelhos como tocha e parecia ter um gorro. O tio Geraldo acordou com aquele demônio o observando, enquanto ele dormia. E quando percebeu que meu tio havia acordado, começou a batê-lo com uma vara. Meu tio tentava desviar-se dos golpes, mas o Saci era rápido. O Saci jogava a cabeça do meu tio contra a parede, relata o mesmo. O meu pai cogitou que poderia ter sido alguém que entrou pela janela para tentar roubar a casa. Mas o tio Geraldo disse que foi o Saci. Meu tio chorava, estava em choque, tremia e acabou defecando na cama. Minha avó então disse: "A gente falou para você que isso poderia acontecer. Isso é o que dá a você querer desafiar esses seres da mata." Bem, no dia seguinte, meu tio teve que ser levado ao hospital, porque havia fraturado o polegar direito, e também para tratar os ferimentos. Meu pai conta que meu tio não foi mais o mesmo, e até entrou em depressão. Não queria comer, não queria mais caçar com eles, e tinha muito medo de sair de casa, mesmo quando era de dia. Passaram-se os anos, o meu pai e o meu próprio tio contavam essa história para mim e minha outra irmã, desde quando nós éramos pequenas. O tio Geraldo ainda tinha algumas cicatrizes nas costas e nas costelas, e ele nos mostrava enquanto contava essa história pra gente. Eu pude ver as marcas e não duvido dessa história. Infelizmente, meu tio é falecido. Ele teve um ataque do coração e morreu enquanto dormia. Já faz uns 6 anos que ele não está mais entre nós. Bem, essa é a triste história do meu tio com o Saci. Obrigada por ouvirem o meu relato. Boa noite.